Caros alunos, estamos de volta para as atividades da semana 2 do PET, volume 1, de Língua Portuguesa do 9º ano. Então vamos avançar aqui. Nesta segunda semana, o tema das atividades é o texto argumentativo. Então nós vamos relembrar as características estruturais e de linguagem dos textos, reivindicatórios, propositivos, identificar em textos argumentativos diferentes tipos de argumento. Além disso, nós vamos avaliar a coerência e a fundamentação dos tipos de argumentos apresentados em textos reivindicatórios e propositivos, justificando sua consistência na defesa de tese. Então, só para relembrar, a argumentação ela vem sempre associada a um desafio, ou seja, convencer alguém de alguma coisa, demonstrar a validade de uma tese, de uma ideia e também defender aí um ponto de vista. Argumentar pode ser feito de diferentes maneiras, seguindo diferentes formatos, e cada um formato corresponderá a uma concretização textual específica, sendo chamado de gêneros textuais, no caso, são os textos argumentativos. E esses gêneros argumentativos escritos, os principais são a dissertação, artigo de opinião. Dissertação normalmente é um tipo de texto feito em faculdade, em que você vai escrever sobre um determinado assunto. Artigo de opinião, muito comum em revistas, jornais. Carta de leitor, também comum em jornais e revistas. Editorial, também da imprensa, relacionada com jornais e revistas. Resenha, pode ser de livro, filme, peça de teatro, jogo, game, texto publicitário, entre outros. Nesse caso aqui, é importante lembrar que as orações elas vão se relacionar umas com as outras por meio de uma palavra ou expressão que as liga, e essa palavra ou essa expressão ela é chamada de conjunção. Essas conjunções elas possuem relações, e elas vão estabelecer entre uma oração e outra uma certa relação. E isso vai ser bom para quê? Para que o texto fique coerente e coeso, ou seja, um texto em que as ideias se encaixam, um texto claro, em que os parágrafos se ligam, as sentenças se ligam e tudo fica muito claro e fácil de ser entendido. Ou seja, o texto não fica sem sentido, as frases não ficam soltas. As conjunções podem ser coordenativas, elas ligam duas palavras ou orações. Elas podem ser subordinativas, que insere uma oração dentro da outra, uma fica subordinada dependendo da outra, ou seja, há uma dependência sintática entre uma e outra. Vamos avançar aqui. E agora nós vamos acompanhar o texto. Então, leia o texto abaixo para responder as questões. O Brasil e o sistema racista. É um texto da autora chamada Josefina Serra dos Santos, também da Denise da Costa Eleutério e da Neuza Maria. Então, vocês vão ler o texto, não vou fazer leitura aqui para não ficar um vídeo muito demorado, é um texto mais longo. Então, vocês vão ler o texto e, após a leitura, nós vamos para as atividades. Então, eu vou passar o comentário aqui das atividades e, enquanto isso, você pausa o vídeo e lê o texto, ou então leia em outro horário e depois continue as atividades. Então vamos lá. Ao escolher esse gênero textual, as autoras do texto objetivaram qual foi o objetivo das autoras ao escolher este gênero. Então, elas tinham um objetivo. Que objetivo é esse? Expor o seu conhecimento expor o seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. Então, esse tema do racismo, ele é de interesse público. É um tema atual, um tema que deve ser debatido,
Então, elas escolheram esse tema por ser de interesse público. Questão número 2. Qual a questão central abordada no texto lido? Então, a questão central aí abordada nesse texto é o racismo no Brasil. Questão número 3. Com relação ao problema contado, qual é a posição defendida pelos autores? Então, os autores defendem o quê? Elas defendem a luta por um Brasil melhor, um Brasil sem racismo e com a igualdade plena. Elas se comprometem e têm muita esperança em relação a isso. Então, vamos avançar. Questão número 4. Segundo as autoras, a quem a responsabilidade por esse problema abordado pode ser atribuída. Transcreva um trecho em que as autoras utilizam a metáfora para mostrar a origem do problema. Então, segundo aí as autoras, a responsabilidade por esse problema pode ser atribuída à sociedade hegemônica que há no Brasil. E agora o trecho. Há uma hierarquização, sociedade hegemônica que alimenta, olha a palavrinha que elas destacaram aqui, as desigualdades sociais, omitindo a população preta do acesso aos seus direitos, deixando-a à margem em situação de risco e vulnerabilidade social. Questão 5. As autoras evidenciam uma estratégia para convencer os leitores da posição que defendem. Qual estratégia é essa? A estratégia utilizada por elas pode influenciar a opinião dos leitores do texto? As autoras citam as opressões que o grupo negro sofre nessa sociedade dominadora e excludente, como é o caso da brasileira. Essa estratégia pode influenciar a opinião dos leitores do texto, porque eles acabam ficando sensibilizados, além, claro, de terem conhecimento da situação, porque passam os negros aí nessa sociedade brasileira. Número 6. No fragmento que segue, uma das palavras destacada coordena, a outra subordina. Aponte as relações lógicas que elas estabelecem. Nós, brasileiros, somos descendentes, sim, de povos africanos. E reconhecer nossa ancestralidade é passo importante para termos direito à cidadania e optarmos por políticas afirmativas. Então, aqui, a primeira palavra destacada é a conjunção e, que coordena, porque ela liga as duas orações, organiza as duas orações. E a segunda destacada ela subordina porque insere uma oração na outra. Então, essa segunda oração aqui, ela depende da outra, ela está inserida na outra. Então, tem uma relação aí de dependência sintática. Muito bem, terminamos as atividades da semana 2. Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no canal. Bons estudos para vocês e até a próxima semana. E não se esqueça, compartilhe, divulgue o vídeo. Até mais.